Deixa eu só fazer uma introdução aqui, Bárbara. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós vamos, então, dar início à defesa de dissertação para obtenção do título de mestre da senhora Bárbara Castellano. Eu agradeço a presença de todos, especialmente da nossa comissão julgadora, que ela está composta por mim, né, professor Ítalo Della Libre, da Exalc USP, pelo professor André Rodrigues, da Unesp, e pelo doutor Marcos Rodrigues Faria, que é da Embrapa Senagem. Então, para início, eu gostaria também de comentar que estamos sendo transmitidos pelo canal do YouTube, a apresentação, tá? Então tem várias outras pessoas aí acompanhando a dissertação, e a dinâmica aqui vai ser inicialmente a Bárbara vai fazer uma apresentação rápida, um resumo do trabalho que ela desenvolveu, e depois a gente passa para a avaliação dos membros aqui da banca. Tá bom? Então, Bárbara, você tem aí 30 a 40 minutos para a apresentação e a gente volta com o restante da segunda parte da avaliação. Tá? Obrigado a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Como o professor Ítalo me apresentou, eu sou a Bárbara e hoje eu vou apresentar minha dissertação, que foi sob orientação dele, e tem como título Comportamentos de Atacex dens rubropilosa na presença de diferentes propágulos dos fungos Beauveria bassiana e Trichoderma longibrachiatum. Então, as formigas cortadeiras, elas são conhecidas por manter um mutualismo com o fungo cultivado para o seu próprio alimento. Como substrato foliar, são utilizadas folhas frescas de diversas culturas economicamente importantes para cultivo do fungo. A espécie fúngica é Leucoagaricus fungilophorus, e ele produz estruturas especializadas chamadas longilídeos, que são a principal fonte de alimento das larvas e da rainha. Devido ao hábito de cortar folhas, as formigas cortadeiras elas causam desfolha e, por isso, são consideradas pragas. Então, para evitar os danos causados por essa praga, é imprescindível o desenvolvimento de estratégias de controle mais sustentáveis, nesse sentido, o controle microbiano, tanto com micoparasitas quanto com entomopatogênicos, tem demonstrado resultados promissores. Os micoparasitas são aqueles fungos que possuem a capacidade de parasitar outros fungos e competem por nutrientes e espaço. Dentre os micoparasitas, o gênero Trichoderma ele tem ganhado destaque por sua capacidade de parasitar o fungo cultivado pelas formigas, podendo causar redução no volume do fungo cultivado e, dessa forma, pode levar o formigueiro à morte por falta de alimento. Já os entomopatogênicos são aqueles que causam doenças aos insetos, o que resulta na morte de seus hospedeiros. Então, Beauveria bassiana tem sido um entomopatógeno bastante estudado por sua capacidade de causar alta mortalidade em operários e também ser capaz de colonizar rainhas, levando o formigueiro à morte. Então, o Trichoderma ele é capaz de produzir diversos propágulos. Nesse estudo foram utilizados os conídeos aéreos, que são produzidos nos conidióforos, então passam por um processo de germinação que ocorre o crescimento de hifas. Essas hifas, em fermentação submersa, elas podem enovelar-se e passar por um processo de melanização. Então, essas hifas enoveladas e melanizadas é o que chamamos de microescleródios. Os microescleródios são estruturas não infectivas do fungo e é uma estrutura de resistência, então é ideal para aplicação em condições adversas. Os microescleródios, eles não são comuns no ambiente das formigas cortadeiras,
e, em condições adequadas, eles são capazes de germinar e produzir grandes quantidades de conídeos infecciosos. Bovéria baciana também produz diversos propágulos, e nesse estudo foram utilizados os conídeos aéreos e os blastosporos. Os conídeos aéreos são estruturas infectivas do fungo que germinam, e na hemolinfa ou em fermentação submersa é possível a produção de blastosporos. Blastosporos são estruturas infectivas, tanto quanto ou maior que os conídeos, e é um crescimento leveduriforme do fungo, também não é comum no ambiente das formigas. Então, devido ao contato com o solo e também o grande contato entre a grande quantidade de indivíduos dentro dos formigueiros, as formigas cortadeiras elas correm um risco de ter seus formigueiros invadidos por micro-organismos. Então, consequentemente, elas desenvolveram um sistema de defesa contra essa invasão, que leva em consideração diversas estratégias de defesa, que podem ser citadas como exemplo a associação com bactérias produtoras de compostos antimicrobianos. Então, as formigas utilizam esses compostos para inativar o propágulo desses fungos invasores. Elas também realizam a seleção do substrato coletado. Então, toda folha, todo substrato, ele é selecionado, então elas só inoculam folhas livres de patógenos e realizam a limpeza apurada dessas folhas antes de inocular no fungo cultivado. E também elas adotam comportamentos de limpeza, entre eles o self-grooming, que é a limpeza do próprio tegumento pela operária, também com compostos antimicrobianos, o allogrooming, que é a limpeza mútua promovida por suas companheiras de ninho, e o weeding, que é voltado para o fungo cultivado. Então, toda vez que o fungo cultivado apresenta algum sinal de infecção por um micro-organismo, elas cortam esse pedaço infectado e depositam em suas câmaras de resíduos no formigueiro. Então, como que ocorre esse mecanismo de detecção dos micro-organismos invasores? Existem duas hipóteses principais dessa detecção, e uma delas é por meio da comunicação química. Toda colônia ela possui um perfil químico específico, composto por uma mistura de voláteis reconhecidos pelas operárias, e quando o jardim de fungos está infectado, ou mesmo o próprio micro-organismo invasor, ele produz compostos voláteis distintos daqueles do perfil químico da colônia. Então, ocorre essa percepção e consequente adoção de estratégias de defesa. Nesse sentido, os micro-organismos invasores são também potenciais no controle dessa praga. Então, é interessante que esses micro-organismos que serão utilizados, eles não intensifiquem essa adoção de estratégias de defesa, que é o principal entrave do uso do controle microbiano atualmente, bem como seria interessante que esses propágulos fossem atrativos às operárias. Com isso, os objetivos deste estudo foram separados em dois grandes objetivos, e um deles é os comportamentos de atratividade e os comportamentos de defesa. Para a atratividade, o primeiro passo foi verificar a atratividade dos compostos voláteis, dos não voláteis e a atratividade às diferentes estruturas frescas dos diferentes propágulos produzidos por Bovéria baciana e Trichoderma longibrachiatum. E aí, no passo 2,
os propágulos que demonstraram uma atratividade significativa no passo anterior, ou pelo menos uma tendência à atratividade, foram contrastados um com o outro em testes de preferência, para verificar se, além de atrativo, havia ainda um propágulo preferido pelas operárias. E desses propágulos atrativos e preferidos, foi feita análise química com o objetivo de identificar quais eram os compostos responsáveis por essa atratividade. E aí, os comportamentos de defesa, foi feito um bioensaio para verificar se esses diferentes propágulos eles intensificavam os comportamentos de defesa das formigas. Foi feito também um bioensaio de sobrevivência, com o objetivo de verificar se os diferentes propágulos do entomopatógeno eles causavam alta mortalidade nos operários, e também microscopia eletrônica de varredura para entender se os diferentes propágulos eles permaneciam no tegumento das operárias após os períodos realizando seus comportamentos de defesa. Para isso, o material biológico utilizado foi o isolado Exalc 4475 de Bovéria e o Exalc F74I de Tricoderma, ambos obtidos na coleção Sérgio Batista Alves, do Laboratório de Patologia da Exalc. Então, foram utilizados conídeos aéreos dos dois fungos, que foram produzidos em fermentação sólida, em placas de Petri, composta com meio de batata, água e destrósio, o BDA. E tanto os blastosporos quanto os microescleródios, eles foram produzidos em fermentação submersa. Também foram utilizadas colônias de Atrasex dens rubropilosa, que foram coletadas a campo e mantidas em laboratório em sistema de criação aberto. Esse sistema ele permite o livre forrageamento das formigas na arena. E diariamente eram supridos com folhas frescas de plantas preferidas, como hibiscus, acálifa e guimelina. Também eram mantidos em condições adequadas de temperatura e umidade. Então, para o teste de atratividade e preferência aos compostos voláteis, primeiramente, tivemos que fazer a secagem das estruturas. Então, os propágulos produzidos em fermentação submersa passaram por um processo de centrifugação para separação do sobrenadante e obtenção de um pellet fúngico. Tanto o pellet quanto os conídeos polidos na placa de Petri foram diluídos em um adjuvante que foi utilizado o Twin 80 na concentração de 0,05%. E foi feito o ajuste da concentração para as concentrações desejadas. O sobrenadante ele também foi utilizado como tratamento nesse bioensaio, e para isso ele foi submetido a um processo de filtração para a retenção dos propágulos. A essa suspensão concentrada dos diferentes propágulos foi adicionado um material inerte, que foi utilizado argila cinza a 10%. Nessa mistura de propágulos e argila, ela foi filtrada, e aqui no papel de filtro, essa mistura ficou retida e foi submetida a uma câmara de secagem, até atingir atividade de água igual ou menor a 4%. Após a secagem, esse material assume um aspecto de pó. Esse pó foi oferecido às formigas cortadeiras num bioensaio utilizando a metodologia de dupla escolha. Então, para esse bioensaio, as colônias foram mantidas em uma bandeja, que foi chamada de arena, e essa bandeja ela foi delimitada com quadrantes equidistantes, que são chamadas zonas de interesse. Então, a esse quadrante foi conectado um tubo do tipo Falcon, com a tampa telada,
onde as formigas não tinham contato com o fungo, e 2 gramas dos diferentes propágulos foram fornecidos. Então, a esse tubo Falcon era conectado um fluxo de ar que volatilizava de forma constante na arena os compostos dos diferentes propágulos e, dessa forma, influenciava a escolha das operárias. Para atratividade, o ensaio foi composto por 6 tratamentos, sempre contrastados com controle, que foi utilizada argila cinza pura. Então, foram utilizados os conídeos e blastosporos de Bovéria, os conídeos e microescleróides de tricoderma e o sobrenadante das culturas líquidas. E para o teste de preferência foi utilizada a mesma metodologia, com aqueles propágulos que foram considerados atrativos no teste de atratividade. Então, para avaliação desse bioensaio, a escolha das operárias foi filmada durante 2 horas ininterruptas e o lado da fonte de odor era alternado entre as repetições para evitar tendenciamentos laterais. Então, ele foi avaliado e foi obtida 2 variáveis respostas: o Visitas Etovision e o Visitas Contagem, que foi feito manualmente. Então, para o Etovision foi feita a calibração da arena com o tamanho real da bandeja e foi feito o rastreamento de 16 formigas simultaneamente. Então, o programa é capaz de rastrear a posição espacial das formigas no interior da arena. Então, cada vez que o ponto central do corpo da operária saía da arena e entrava na zona de interesse, era contabilizado como uma visita. Então, foi feito o número de visitas e também calculado o tempo médio gasto em visitas. E, para visitas contagem, foi feito o registro do número de formigas no interior de cada uma das zonas a cada 5 minutos. Então, durante as 2 horas ininterruptas de vídeo, o vídeo foi avançado de 5 em 5 minutos e era contado o número de formigas em cada uma das zonas. Então, nesse método, não temos a restrição do programa, que ele rastreia só 16 formigas, então foi feito com o total de formigas da arena. A estatística desse bioensaio ele foi analisado no programa R, e para o tempo gasto foi feita uma transformação em raiz quadrada dos dados para atender a normalidade dos resíduos. Se atendido, foi analisado com análise de variância. Quando não atendeu os requisitos de normalidade, foi feita estatística não paramétrica com o teste de Mann-Whitney. Já para os dados de visita, foi feito um modelo linear generalizado com análise de variância, que se ajustou à distribuição de Poisson, então foi feito Q quadrado, e quando ajustado a superdispersão, foi feito o teste F. E como resultados, temos que os blastosporos de Bovéria baciana, eles foram considerados atrativos às operárias, porque apresentaram significativamente mais visitas Etovision e visitas contagem na zona de odor liberado por esse propágulo em comparação ao controle. Os conídeos de Bovéria baciana, embora não tenha dado diferença significativa, eles também foram considerados pelo menos uma tendência à atratividade, porque também apresentaram maior número de visitas Etovision e visitas contagem na zona de odores liberados por esse propágulo. Já o tricoderma, seus conídeos, eles foram considerados não atrativos às operárias, pois elas passaram mais tempo na zona de odores liberados pelo controle, enquanto os sobrenadantes das culturas líquidas e também os microescleróides não houveram diferenças significativas.
De fato, essa atratividade demonstrada para blastosporos foi demonstrada em outros estudos, e blastosporos de outro entomopatógeno mostraram-se muito menos repelentes a outro inseto social quando comparado aos seus conídeos. E realmente a repelência ela pode ser minimizada dependendo do propágulo utilizado. Quando foi contrastado conídeo de Bovéria com blastosporos de Bovéria nos testes de preferência, diferente do esperado, as operárias demonstraram preferência aos conídeos de Bovéria baciana, pois tiveram maior quantidade significativa de visitas etovision nos voláteis liberados pelos conídeos. E essa resposta de preferência aos conídeos pode estar atrelada não somente aos constituintes particulares da mistura, então pode ser que os conídeos tenham uma maior diversidade de compostos voláteis atrativos, mas também as proporções específicas dos compostos que os dois propágulos emitem. Então, pode ser que seja por conta da concentração. Então, com o objetivo de identificar esses compostos atrativos, foi feita a análise química desses compostos e o primeiro passo foi a coleta dos compostos. Então, para isso, esse mesmo 2 gramas oferecido no bioensaio foi colocado no interior de cubas de vidro que eram conectadas a uma câmara de fornecimento de ar que fornecia ar constante a 1 litro por minuto, ar umidificado e filtrado na amostra fúngica. Do lado oposto da cuba de vidro tinha uma coluna de polímero adsorvente, onde os compostos da amostra ficaram retidos. Foi feita a coleta durante 48 horas, com uso de 6 repetições do controle e também dos propágulos atrativos. O segundo passo foi a eluição desses compostos coletados. Para isso, foi adicionado 150 microlitros de hexano na coluna de polímero adsorvente, onde os compostos estavam retidos, e foi forçado com gás nitrogênio como gás de arraste. Então, foi obtida uma amostra de compostos voláteis de forma líquida. Essas amostras foram analisadas em cromatografia gasosa. Então, essas 6 amostras das 6 repetições foram injetados 1 microlitro aqui no cromatógrafo a gás, onde foi utilizado hélio como gás de arraste a 1 ml por minuto, e os compostos voláteis foram evaporados em uma rampa de temperatura que ia subindo em gradiente até atingir 250 graus. Ao cromatógrafo a gás, primeiramente estava acoplado um detector de ionização de chama, e nesse aparelho, essas 6 amostras foram selecionadas, aquelas que apresentavam menor quantidade de contaminantes e os picos mais bem definidos. Essa melhor amostra selecionada foi injetada aqui no cromatógrafo a gás, só que dessa vez acoplado ao espectrômetro de massas. Aqui no massas foi feita a identificação desses compostos por meio da comparação dos espectros de massa obtidos com uma biblioteca do equipamento. E como resultado, temos que tanto os conídeos quanto os blastosporos de Bovéria baciana tiveram uma grande diversidade de compostos em seu perfil químico. Cada estrutura produziu um padrão de voláteis específico, no entanto, eles possuíam compostos em comum. Entre eles, o composto 2-etil-1-hexanol estava presente nos 2 propágulos, e
sugere-se que esse metabólito onipresente pode ter sido responsável por desempenhar um papel na mediação da resposta atrativa, porque os blastosporos foram atrativos e os conídeos foram uma tendência à atratividade também preferidos. De fato, esse composto já foi relatado como majoritário do perfil de Bovera bassiana. Outros insetos sociais estão sensíveis a esse composto e também são atraídos. Em testes de escolha, abelhas realizaram 70% de suas visitas em estações com esse composto em comparação ao controle. Então, foi feito também atratividade e preferência dos compostos não voláteis, com o objetivo de entender se os voláteis e os não voláteis também eram responsáveis pela atratividade. Então, os propágulos produzidos em fermentação submersas foram centrifugados, foi feito o ajuste de concentração da mesma forma. Então, foi feita a lavagem dessa suspensão concentrada dos propágulos em um solvente que foi utilizado o hexano. Então, esse solvente foi mantido em contato com os propágulos fúngicos durante 5 minutos em agitação constante para a coleta dos compostos não voláteis. Então, esse extrato hexânico obtido aqui foi filtrado para retenção dos propágulos e foi diluído em diferentes concentrações que foram usadas no bioensaio. O próximo passo foi o bioensaio de atratividade e preferência aos não voláteis. Então, esse extrato hexânico foi oferecido às formigas também na arena de forrageamento. Para isso, foi necessário impregnar discos foliares, e aqui foi utilizada uma planta preferida, que é a espécie Guimelina arbórea. Então, esses discos, 10 discos, foram impregnados com 20 microlitros dos extratos hexânicos dos diferentes propágulos. E foi oferecido às formigas na arena, sempre contrastado com o controle nos testes de atratividade, que foi utilizado o hexano. Então, os discos foi impregnado com hexano no controle. O teste de atratividade foi composto por conídeos e blastosporos de Bovéria e por conídeos e microescleródios de Tricoderma. As variáveis foi o tempo de carregamento de 10 discos e o número de discos carregados. Então, quando as formigas carregavam uma maior quantidade de discos em um tempo reduzido, esse propágulo, os não voláteis dele, era considerado atrativo. A preferência foi contrastada com os propágulos que foram considerados atrativos, e esse bioensaio foi feito em 4 concentrações, de 10%, 50% e 100%. Essa mesma metodologia foi utilizada para oferecer às formigas as estruturas frescas. Então, ao invés de impregnar os discos com o extrato hexânico, foi impregnado com as estruturas frescas, e nesse caso foram os mesmos tratamentos, no entanto, o controle foi composto somente pelo adjuvante e não foram utilizadas diferentes concentrações. Para análise desse bioensaio, o tempo de carregamento foi feito a mesma análise do ensaio dos compostos voláteis, ou seja, foi analisado por ANOVA ou não paramétrica, e o número de discos carregados e concentração também da mesma forma, com o modelo se ajustando às diferentes distribuições. E como resultado, temos que os blastosporos, novamente, os não voláteis de blastosporos foram atrativos, pois as formigas, elas carregaram consideravelmente mais discos impregnados com essa estrutura. E para os outros tratamentos, conídeos de Bovéria e conídeos de Tricoderma e microescleródios, não houveram diferenças significativas.
Essa resposta de atratividade aos compostos voláteis e agora não voláteis de blastosporas de Beauveria bassiana pode indicar que as formigas elas integraram essas pistas gustativas e olfativas para tomar essa decisão de forrageamento. Então, os dois compostos foram importantes no reconhecimento da estrutura. Quando foi oferecida as estruturas frescas, diferente do esperado, o blastosporos não foi considerado atrativo e nenhum outro propágulo, com exceção dos microescleróides que foram considerados não atrativos. Nesse caso, as operárias elas carregaram mais discos do controle em um menor tempo. Então, essa resposta de não atratividade à tricoderma, ela pode ser justificada pelo fato de não adequação ao fungo cultivado, pois tricoderma ele é antagonista do fungo cultivado. Mas, então, era esperado também que os conídeos fossem não atrativos, e isso não ocorreu, o que pode ser explicado pelo fato de que os microescleróides são muito maiores e pode ter facilitado o reconhecimento. E esse tempo muito maior para carregar os discos impregnados com o microescleróide pode ser explicado pelo fato de que elas passaram mais tempo limpando esses discos antes de inocular no seu jardim de fungo. Quando foi feita a preferência entre os compostos não voláteis e estruturas, não tivemos diferenças significativas. Então, para o bioensaio de sobrevivência e para o bioensaio de comportamento, foi utilizado subcolônias com 5 operárias generalistas e uma porção do fungo cultivado. Essas subcolônias foram anestesiadas com o uso de gás carbônico e concentrações dos diferentes propágulas foram aplicadas via torre de Potter. Para o bioensaio de sobrevivência, foram utilizados 3 tratamentos em 9 repetições, composto pelos diferentes propágulos do entomopatógeno e o controle que foi utilizado o adjuvante diluído. Então, foi avaliada a mortalidade das operárias durante 7 dias e as variáveis foi tempo letal mediano, que é o tempo necessário para matar 50% das formigas, e a porcentagem de sobrevivência. Para o bioensaio de comportamentos, foram utilizados 5 tratamentos e 4 repetições, entre eles os diferentes propágulos dos diferentes fungos e o controle, e foi gravado o comportamento de limpeza weeding, self-grooming e allo-grooming durante 30 minutos das operárias em contato com esses diferentes propágulos. E foi medida a frequência. Para análise estatística, as curvas de sobrevivência foram analisadas por meio de um modelo linear generalizado que se ajustou à distribuição de Weibull e as diferenças estatísticas entre as curvas de sobrevivência foi analisada por meio do teste de log-rank. Já o tempo letal mediano foi feito também um modelo que se ajustou à distribuição de Qi quadrado e as diferenças significativas entre os tempos letais medianos foi feita através da sobreposição dos intervalos de confiança. Já os comportamentos, o modelo se ajustou à superdispersão, então a diferença foi feita com o teste F e foi feita a comparação das médias através do Tukey para saber se houveram diferenças significativas entre si, quais diferiam entre si, né? E como resultado, temos que tanto conídeos quanto os blastosporos causaram alta mortalidade nas operárias e as curvas não diferiram entre si, mas diferiram do controle, e o tempo letal mediano médio
Para os dois propágulos foi 3,6 dias, que também não diferiu entre si, mas diferiu do controle. De fato, essa alta mortalidade dos conídeos já tinha sido relatada, corroborando com nossos resultados. Então, conídeos de Bovéria baciana realmente causam alta mortalidade em um tempo reduzido. No entanto, aqui a gente dá destaque ao uso dos blastosporos, que foram tão bons quanto os conídeos, e tem uma vantagem que é o método produtivo. Os blastosporos são produzidos em fermentação submersa, que é um método mais econômico e muito mais rápido de produzir os propágulos. Os resultados de comportamentos, as variáveis Widin e Allo-Grooming não demonstraram diferenças significativas. No entanto, o self-grooming foi consideravelmente maior quando em contato com conídeos de Bovéria baciana em comparação aos outros tratamentos. É explicado essa maior frequência de self-grooming na presença de conídeos, porque esses propágulos são comuns nos formigueiros, e por Bovéria baciana ser consideravelmente entomopatógeno. Mas por que, então, que não ocorreu a maior intensidade de frequência nos blastosporos? Pode ser explicado pelo fato de que os diferentes propágulos, eles apresentam características morfológicas, bioquímicas e patológicas distintas, que pode ter ocorrido a não percepção desses propágulos e, com isso, não adoção de uma maior intensidade do comportamento de limpeza. Já o Widin era esperado que se intensificasse na presença dos diferentes propágulos de tricoderma, e isso não ocorreu, e pode ser explicado pelo fato de que o Widin é mais importante nos estágios mais avançados de infecção, e no bem-ensaio a infecção se encontrava no estágio inicial. Para a microscopia eletrônica de varredura, os diferentes propágulos de Bovéria baciana foi ajustados à concentração e foi feita a imersão das operárias durante 3 segundos nessa suspensão concentrada. Em seguida, as formigas retornaram às suas subcolônias, onde tiveram a oportunidade de realizar seus comportamentos comuns de limpeza durante 0, 30 ou 60 minutos. Após esses períodos, elas foram mortas por congelamento e submetidas a um processo de estabilização, onde foram expostas ao ósmio. Em seguida, essas amostras elas foram preparadas através da colagem nos stubs, que passou por um processo de mentalização para a obtenção das imagens em microscópio eletrônico de varredura. Como resultados, temos que tanto os blastosporos de Bovéria baciana quanto os conídeos, eles tinham uma maior quantidade aderido na base das setas do tegumento das operárias. Realmente, esse local ele tem uma concavidade bem irregular e pode ter favorecido o depósito nessas áreas. Havia ambos propágulos remanescentes em todos os períodos. No entanto, aparentemente, blastosporos aparecia em uma maior quantidade em comparação aos conídeos. Outros estudos anteriores demonstraram que realmente os conídeos de Bovéria ficam aderidos a essa região do tegumento, concordando com os nossos resultados. E essa diferença entre, aparentemente, uma maior quantidade de blastosporos no tegumento pode ser porque os diferentes propágulos possuem variações nas propriedades da superfície celular que levaram a diferentes padrões de adesão. E como conclusões,
temos que os compostos voláteis e não voláteis dos blastosporos de Beauveria foram atrativos. Os compostos voláteis pelos conídeos de Beauveria demonstraram uma tendência à atratividade e foram preferidos. E na análise química foi concluído que o perfil cromatográfico de Beauveria possuía maior diversidade de constituintes atrativos. Quando em contato com as estruturas frescas, as operárias não alteraram seu comportamento, com exceção de microescleródio, que foi considerado não atrativo. Tanto blastosporos quanto conídeos de Beauveria foram virulentos e causaram alta mortalidade, e também as formigas empregaram menos self-grooming quando em contato com blastosporos em comparação aos conídeos, e as frequências de weeding não foram intensificadas na presença dos propágulos de tricoderma. E a microscopia revelou uma quantidade maior de blastosporos depositada ao tegumento, mesmo após realizando comportamentos higiênicos. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente ao meu orientador por toda a orientação e oportunidades. Gostaria de agradecer ao Thales Matoso por todas as ideias e contribuição a esse projeto, a minha família e amigos, ao Fernando Sugimoto também pela parceria, à USP por toda a infraestrutura, ao programa, a todos do meu laboratório e à CAPES pelo fornecimento da bolsa. E também gostaria de agradecer à banca pela presença e pelas futuras considerações. Obrigada.